Projetos de inovação pressupõem o uso da tecnologia. Nem sempre. E hoje, no nosso episódio, trouxemos duas empreendedoras que vão dar uma lição para nós sobre isso. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo, hoje na companhia da Natália Busato e da Isabela Barreto, ambas cofundadoras da Exista. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Kael. Boa noite. Obrigada pelo convite. A gente ficou super feliz de estar aqui contando um pouquinho da história da Exista para vocês. Que bacana, e a gente agradece por vocês terem vindo. E claro, sempre na companhia do Bruno Nasser, CEO da Nextnautas, apoiadora do canal, e dividindo aqui a mesa comigo em mais esse episódio. Sempre um prazer, ainda mais quando a gente traz convidadas assim, que tem muito conteúdo, né, para compartilhar. Obrigado pela presença de vocês e tá mais uma aí, né? Boa. Então vamos lá, pessoal. Como eu já dei uma prévia ali na introdução, né, a gente vai conversar sobre algo um pouquinho diferente do que normalmente a gente traz aqui, né? Então vamos conhecer primeiro um pouquinho, né, da trajetória das meninas aqui, porque é sempre bom para que talvez quem esteja nos assistindo não conheça, né, essas jovens, porém super empreendedoras. Então fiquem à vontade, vai ser bem legal se vocês puderem contar um pouquinho sobre a trajetória de vocês, a formação, onde tudo começou, fiquem à vontade. Perfeito. Bom, eu sou Isabela Barreto, tenho 31 anos e sou engenheira química de formação. Mas, né, desde que eu comecei minha carreira numa multinacional, já vão fazer 8 anos. Mas, alguns anos atrás, né, conheci a Nath e a gente resolveu entrar nesse mundo do empreendedorismo. Né? Então, eu também sempre tive um pezinho aí, fugindo um pouco das exatas, apesar de ser engenheira e trabalhar com isso. E procurei, de alguma forma, equilibrar esse outro lado, assim, não tão de exatas, que estava falando mais alto, principalmente aí na pandemia. Prazer, eu sou a Natália. Então, eu sou engenheira de produção, a Isa é engenheira química, eu sou engenheira de produção. Eu também tenho um pezinho mais nas terapias, eu já fiz reiki, curso de reiki com 10 anos. Nossa. Desde muito cedo, então, nesse mundo. Fiz curso de constelação familiar, fiz vários cursos. Também trabalho numa multinacional há 8 anos. Então, saí da faculdade já, fiquei no estágio direto nessa empresa. E estou até hoje, né? A gente ainda continua lá. E na pandemia, acho que foi a fase que a Exista surgiu, assim, porque a gente tava muito tempo em casa, né? A gente não podia fazer muitas coisas. A Isa era minha vizinha ainda, por sinal. Nossa, trabalhavam juntos e vizinhas, coincidência. Sim, 25 horas por dia. 25 horas por dia. E aí foi surgindo, assim. Meus pais também sempre foram muito empreendedores, tiveram muitos negócios. Então, acho que tá no sangue já isso. Então, eu fiquei pensando muito assim, não, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero criar algo. E aí, a gente começou a conversar muito sobre a nossa fase de vida, sobre o que a gente estava buscando. E a gente estava buscando muito terapia, porque foi o momento que a saúde mental pegou muito. Sim, então, época da pandemia ali, Sim. né? Então, a gente estava buscando muitos serviços, psicóloga, terapias integrativas, e a gente começou a conversar sobre isso e surgiu a ideia. Né? Porque o que acontecia? A gente procurava profissional e eles passavam, olha no meu Insta, tem todas as informações. Ou Isa, você tem uma recomendação de tal profissional, de tal área? E a gente ficava nessa troca, ou perguntando para os nossos amigos. E aí a gente falava, nossa, mas a pessoa não tem, né, tudo compilado, a gente não sabe o horário disponível que ela tem, ou quanto custa uma sessão. E aí que começou, né, Isa? E a gente trocava muito também, assim, porque a gente não sabia o que a gente estava procurando. Por exemplo, estou vivendo tal situação. O que será que pode me ajudar agora? É psicoterapia ou talvez uma constelação familiar? Então, a gente tinha um pouco dessa dúvida também de entender, naquele momento de vida, o que ia ser bom, né? O que ia me ajudar? E a gente começou a estruturar a plataforma muito com essa ideia. Concentrar a informação para ficar fácil da pessoa buscar, mas que ela também se sentisse acolhida no sentido de o que vai me fazer bem, o que eu preciso agora para melhorar minha saúde mental, para cuidar mais de mim, né, para buscar autoconhecimento, enfim, o que fosse. Então,
Aí surgiu realmente, né? Foi criando essa ideia da plataforma e tudo que a gente queria colocar lá dentro. O que ia ser importante ter, como que a gente queria estruturar e tudo mais. Que legal. Vocês comentando, né, essa necessidade que vocês tiveram lá atrás, eu começo a pensar um pouco com relação às dores que vocês identificaram, né? Então, primeiro partiu de uma dor delas, né? Uma necessidade, então vocês identificaram e não conseguiram resolver. E aí vocês entenderam que poderia ter uma demanda reprimida aqui, né? Que é essa demanda do, poxa, as pessoas querem o serviço e não conseguem localizar, né? E aí, de outro lado, a gente tem os profissionais, que são os profissionais liberais, em regra, né? Que vão prestar esse tipo de serviço e que muitas vezes não estão preparados para fazer um primeiro atendimento, para produzir um conteúdo. Então, acaba ficando, né? Bem carente com relação a isso. Quando vocês chegaram, então, existe ali no começo uma plataforma, né? E daí queria que vocês contassem um pouquinho mais como era essa primeira fase, né? De conexão entre os prestadores e as pessoas que buscavam, né? Como que foi a aceitação também desses profissionais, né? De assim, poxa, a partir de agora estarei dentro de uma plataforma e aí vou receber demanda por lá. Como que foi isso? Então, sempre foi nós duas desde isso. Então, assim, a gente fez muito parte comercial, falar com as pessoas, buscar. Então, a gente trabalhou muito nesse sentido de ir atrás dos profissionais e tudo mais. A gente teve muita dúvida em relação ao modelo de negócio, né? Como que a gente ia estruturar isso e monetizar de uma forma que fizesse sentido para os dois lados, né? Sim. Então, a gente começou a desenvolver, então começou a parte de desenvolvimento mesmo do site, né, da plataforma. E, assim, a gente tinha muita ideia, muita coisa e queria implementar tudo muito junto, muito de uma vez. E isso foi trazendo muita complexidade da parte tecnológica. E, no paralelo, a gente ia buscando as pessoas que estariam lá, porque a gente precisava ter a oferta para, né, cumprir, para suprir aquela demanda que ia ter das pessoas buscando os profissionais. Então, a gente começou a buscar os profissionais. E aí, começou a entrar as dúvidas em relação, assim, a gente vai cobrar uma mensalidade? A gente vai cobrar uma taxa de inscrição? Como que a gente vai fazer com o profissional, né, para monetizar aquilo? Porque a gente via que tinha muita procura dos profissionais, principalmente. Então, assim, pensa que isso foi em 2020, tá? A gente começou em 2020 a estruturar tudo isso. Sim. Então, com a pandemia, explodiu o atendimento online, né? As pessoas não podiam sair de casa, mas elas estavam precisando de ajuda. Elas, né? Então, estavam buscando isso. E muitos psicólogos também, né? Os psicólogos antes que não atendiam online, passaram a atender online. Você vê como o timing, apesar de ter sido uma situação muito difícil, ele é importante para o desenvolvimento dos negócios. Exato. E os profissionais, o que a gente sentia é que ou eles não tinham tempo de fazer esse manejo, ou eles não tinham mesmo o preparo, assim. Onde eu arranjo uma sala virtual, ou como que eu agendo com a pessoa. Então, a gente estava também trazendo para eles uma proposta de inúmeras soluções ali para o dia a dia, para o trabalho deles. Porque, via de regra, ele tem o conhecimento técnico, né? Porém, o meio, né, de como, às vezes, prover o serviço dele de uma maneira mais digital, né? Vocês estavam auxiliando numa transformação digital na realidade, né? Além de trazer leads para eles, né? Exato. E era isso que a gente levava, né, Nath? Que o perfil deles ia ser um perfil profissional mesmo. Se fosse um LinkedIn da vida, algo nesse sentido, mas que a pessoa já pudesse ver os horários dele, marcar, já agendar, fazer o pagamento, tudo num lugar só, de uma forma simples, assim. Sim, a gente tentou profissionalizar esse lado para eles, né? E a gente explicava muito sobre isso, a gente gravava vídeos, como subir um vídeo pro YouTube, deixar não listado, como fazer tal coisa. Então, a gente foi ensinando muito para eles também coisas que eram super necessárias no dia a dia, depois que a gente, né, trabalhando mais no digital, isso se torna essencial. Então, a gente sentia essa carência do lado deles também. Então, foi bem interessante para os profissionais entrarem na plataforma. Boa. Legal, né? Vocês mapearam a jornada, né, desses profissionais e tentaram fazer essa transição, né, para adaptar para o projeto de vocês, né, para a ideia acontecer de fato. E, enfim, teve a parte tecnológica envolvida. E nisso já me vem à mente aqui aquela pergunta bem interessante, né? Será que elas tiveram algum desafio, Bruno? Acho que quase nenhum. É legal explorar isso porque, na realidade, quem está empreendendo ou já empreende sabe que o que mais pega são os desafios, né?
a ideia, às vezes, beleza, teve uma ideia, encontrou um sócio bacana, né? Então, vocês duas estavam no mesmo momento, estavam na mesma pegada, trabalham numa mesma multinacional, né? Como vocês falaram. Mas, assim, além disso, como colocar em prática, né? Efetivamente, né? E daí criar o roadmap e fazer aquilo acontecer. Então, os desafios surgem aí. Então, contem para nós aí, compartilhem com quem está assistindo. Foram inúmeros desafios, principalmente porque a gente tem esse outro emprego, então era como conciliar as duas coisas. Esse era o primeiro desafio. O segundo é porque a gente queria construir essa plataforma, a gente não tinha o know-how técnico para fazer isso, então a gente dependeu muito de contratar, né, prestadores de serviço. Então aí que começaram os primeiros desafios, porque aí a gente tinha a ideia na nossa cabeça, mas a gente não sabia executar aquilo. Sim. Então aí você vai buscando quem está oferecendo esse serviço no mercado, vai pedindo recomendações, enfim. Você sabe que você comentando desses primeiros obstáculos que vocês tiveram que vencer, e aí fazendo um paralelo com a jornada de vocês, né, que vocês trabalharam aí durante muitos anos numa multinacional, e aí eu trabalhei durante muito tempo também numa empresa, né, e aí depois saí e resolvi empreender. Então você acaba, poxa, dentro da minha empresa você tem toda uma estrutura, né? Você tem toda uma série de pessoas que têm outros skills, outras habilidades, e quando vocês vão empreender, basicamente são vocês. E aí assim, poxa, às vezes eu não sou tech, e aí eu tenho, né, que começar a entender mais de tecnologia, e isso devia gerar muita ansiedade, né? Como que vocês tratavam exatamente disso, assim, esse conhecimento não técnico que existia, às vezes até para vocês trabalharem com um pouquinho de marketing, enfim, como que vocês foram atrás desse conhecimento, como que vocês escolheram assim, o que eu preciso fazer primeiro, aprender primeiro? É uma coisa que a gente fala muito sobre, que é escolha suas batalhas. Não dá pra fazer tudo, não adianta. Ainda mais tendo um emprego em horário comercial, né? E tem coisas assim, muita coisa a gente buscou aprender mesmo, né? A gente foi fazer curso de mídia social, de marketing, melhorar posicionamento no Instagram. Algumas coisas a gente sabia que não ia dar tempo, que não ia ser factível, então a gente ia ter que realmente contratar pessoas, prestadores de serviço, que iam dar pra gente agilidade e qualidade no serviço. Então, assim, por mais que a gente queira aprender alguma coisa, e a gente é muito movido a aprender, né? A gente adora fazer um curso. Vem assim com uma opção de curso e a gente já tá, quero. Mas tem coisas que não adianta, vai levar muito tempo, a gente não vai executar tão bem. Então, a gente foi muito escolhendo as batalhas, assim. Parte comercial, parte de Instagram, a gente fez muita coisa. E querendo ou não, dentro de uma multinacional, você aprende muita coisa também. Sim. Então, pra gente era muito fácil pôr em prática coisas que a gente já vivenciava na mão deles, né? Então, trazer um pouco daquilo e, enfim, parte de documentação, burocracias que às vezes são importantes, bolsas, assim, né? Em aspectos mais positivos, a gente conseguia trazer isso mais fácil. Aí, outras áreas, a gente começava a se bater um pouco, né? Tratar como um projeto, assim, pra gente é muito fácil, porque no dia a dia é nossa rotina isso. Então, até a gente sabia muito fazer, né, uns fluxos, fluxograma de processo, enfim, ainda mais dos engenheiros, né? Sim. E aí a gente enfrentou alguns desafios, mas também a gente participou de um curso que até foi onde a gente conheceu você, Kael, que foi o do Impulse do Sebrae. Legal. Que lá é muito legal, foi muito bom, porque eles trouxeram todas as áreas, um pouquinho de cada área, e colocaram e fizeram esse networking pra gente conhecer pessoas também que poderiam nos ajudar nesse sentido. Então isso foi muito importante no nosso negócio também. Eu acho que esse reforço técnico, via de regra o pessoal chama de advisor, né? O advisor financeiro, o advisor tech, o advisor jurídico, né? Ajudam nessa trajetória onde os empreendedores principais às vezes não reúnem toda a skill técnica, como vocês falaram, mas tem que fazer acontecer, porque o recurso escasso, e recurso que eu digo não só financeiro, o tempo, né, é escasso, porque como vocês falaram, aprender não era um problema, o problema era o tempo, né? O learning curve lá que o pessoal costuma falar para falar um termo bonito aqui, né, Bruno? Mas é bom realmente se cercar de pessoas assim, a gente ganha atalhos, né? Ou auxiliam a enfrentar esses desafios com um pouquinho mais de robustez, né? Mas beleza, né? Voltando a falar aqui, e até pegando um gancho com a nossa introdução,
A gente sabe que a tecnologia ela participou, né, do desenvolvimento do projeto de vocês, mas ao longo do tempo as coisas mudaram, né? E é bacana falar sobre isso. Enfim, a gente sempre, como na introdução fala, né, os projetos via de regra começam no mundo físico e daí para ganhar escala ou para atender um nicho específico, eles se virtualizam, né? Porém, aqui parece que foi diferente. Então, contem para nós como que esse desafio do tecnológico acabou talvez influenciando ou o que ocorreu no meio do caminho trouxe vocês para esse novo modelo. Então, a gente começou, a pandemia nos fez começar no digital. Depois foi passando a pandemia, a gente foi também um ponto muito importante que a gente até estava conversando antes de vir para cá, que a gente aprendeu muito com os nossos consumidores, os nossos clientes. A gente é muito importante, a gente fazia muitos, a gente pensava, como que a gente pode ouvir eles? Será que eles estão gostando da plataforma? O que eles estão achando? O que eles estão sentindo dificuldade? O que a gente pode melhorar? Então a gente estava sempre tentando ouvir eles. E aí depois que a pandemia já estava, né, já foi passando, assim, a gente começou com alguns eventos presenciais para eles conhecerem os profissionais que estavam na plataforma. Então, esse foi um dos primeiros pontos, os primeiros passos ali que a gente deu, mas a gente foi fazendo os eventos. E nos eventos a gente escutava muito eles, o que eles queriam, escutava feedbacks, o que eles queriam para um próximo evento. E aí a gente foi sentindo uma necessidade de que eles queriam algo mais presencial, que tivesse mais próximo, algo que pudesse pegar também, né? Mais acolhedor. Mais acolhedor. Real, assim, né? Sim. Porque do mesmo jeito que a pandemia veio e trouxe essa demanda online muito de uma hora para outra, à medida que as coisas foram melhorando e a pandemia foi afrouxando, as pessoas podiam voltar a sair, parecia que as pessoas estavam sedentas por isso, sabe? Se eu tivesse a opção de fazer uma psicoterapia online ou ir até o meu psicólogo, a pessoa ia querer ir até o psicólogo dela. Era o passeio dela do dia, né? Pelo prazer de realmente sair. Claro. E ver pessoas, né? E ver gente. E ver a vida voltando ao normal mesmo, né? Então, assim, quando a gente decidiu fazer o site, talvez a gente tenha perdido um pouquinho de time, sabe? Porque até a gente tinha um MVP complexo. Não era um negócio que a gente ia conseguir lançar em 2 semanas, 1 mês, né? Então, foi um projeto que demorou para ser lançado. E à medida que ele lançou e que ele teve uma série de pontos e problemas que a gente tinha que corrigir, a gente foi começando a pesar, cara, vale a pena a gente continuar focando no site, investindo nele, agora que a tendência está indo para o outro lado, as pessoas querem sair, as pessoas querem se ver, as pessoas querem eventos, e daí foi quando a gente foi começando a ouvir o consumidor e mudar as propostas, trazer outras coisas, o que elas querem, né? Onde elas querem chegar, o que elas querem fazer. E aí a gente foi começando a sair do digital para ir para alguma coisa mais ali, palpável, presencial. E o bem-estar, a gente pensava muito em bem-estar. O que era bem-estar para mim e o que era bem-estar para a Isa. Né? O que a gente entendia como bem-estar. E a partir do momento que a gente começou a escutar as pessoas, a gente viu que era muito amplo. Sim, sim. Posso só fazer um parênteses? Eu vou pegar um gancho aqui bem bacana, que eu acho que pode ficar de dica para quem está nos assistindo. Esse movimento que vocês fizeram se aproximando dos clientes de vocês, ele hoje em dia sabem como que é feito? Tem um cliente meu que está fazendo dessa forma. Então ele também teve as mesmas dores que vocês, ou seja, era legítimo aquilo, né? E foi criado o produto foi desenhado com base nas próprias dores, né, dos empreendedores. Mas assim, eles notaram que os clientes tinham mais informação ainda para deixar mais e mais robusta a solução que eles estavam oferecendo. E daí eles convidaram os consumidores early adopters deles, aqueles que assim eram os mais entusiastas, os que, assim, fã de carteirinha da solução, e montaram um conselho de clientes. E daí esse conselho se reúne uma vez por mês, eu até participo, porque, enfim, me convidou e tal, foi legal, está sendo legal. E uma vez por mês, eles listam as prioridades que, assim, os consumidores acham que mais vai agregar não só para eles, mas para o mercado. É até um pouquinho de como o consumidor se sente parte do desenvolvimento de um projeto. O que é sensacional, que foi exatamente o que vocês fizeram. Talvez um modo um pouquinho diferente, mas assim, para chegar no objetivo que é atender o cliente de vocês. O que muitas vezes os empreendedores não fazem. Às vezes esquecem de conversar com quem é o mais importante, que é o cliente. Então,
queria só fazer esse elogio aqui, né? E deixar a dica pra galera, que isso aqui é relevante, hein? E, assim, até um ponto que a gente sempre fala também. Às vezes a gente se apega à solução que a gente criou na nossa cabeça. E ela pode parecer maravilhosa, ela pode ser boa pra gente. E é muito isso, você desapegar do que talvez a solução que o teu cliente quer não é exatamente o que você pensou. E tá tudo bem. Sim. Aí você tem que executar aqui, né? Já que você tá tentando atender, executar o que ele pensou. Então até a gente fez, né? Tinha uma ocasião que a gente já tinha o site no ar e tava com um baixo volume de agendamentos. E a gente tava, cara, o que tá faltando? O que tá mal escrito? Tá difícil? Né? Será que é ali a parte de user experience, né? Da pessoa achar? Então a gente falou, vamos fazer um focus group, né? Que é tipo, botar um monte de consumidor num lugar, numa sala e discutir, né? E foi muito legal esse evento, né, Nerd? Foi bem legal, porque a gente convidou eles, estava nessa fase pós-pandemia, então foi a nossa primeira conexão ali com eles. E a gente foi escutando, e aí a gente colocou, assim, vários serviços em várias mesas, e eles iam passando pelas mesas para tentar... Que nota... E daí a gente deu dinheirinhos para eles. Olha que legal. A gente deu dinheirinho de mentira para eles, eles receberam, e daí eles deixavam em cada um dos serviços quanto que eles pagariam e qual deles que eles prefeririam fazer. Foi bem legal, porque a gente conseguiu tirar muitos insights, ver que às vezes uma pessoa prefere investir numa massagem, coisa que a gente não tinha no site na época. Então... Nossa, veja só que sacada. Não, fenomenal. Que legal. Nessa época a gente estava muito focada em terapia. Tudo no nosso site falava sobre terapia. E a gente começou a ver, a gente tá falando tanto de saúde, bem-estar, saúde mental, não é só terapia, Sim. né? Muito mais amplo, né? E daí, nesse evento que a gente descobriu, assim, muita coisa que, não, tem que ter, né? O pessoal trouxe até ponto de personal trainer, assim, de cuidado com o corpo, de tudo. E tanto que aí, né, quando a gente começou a migrar, a buscar outros profissionais para estarem no site e tudo mais, a gente foi entendendo que precisava ser amplo, precisava ter opções, se a gente quisesse atender um público maior. E nem só isso. Uma mesma pessoa, em um diferente momento de vida, ela vai buscar coisas diferentes, né? Sim. Porque daí a gente começou a se bater nisso também, porque a gente também estava buscando outras coisas, Claro. né? Tipo, a gente, por passando o tempo, já não era mais pandemia, a gente queria outros meios de cuidar da nossa saúde e bem-estar. E daí também se foi acendendo uma luzinha, né? Muito legal. Vocês falaram sobre essa questão do quanto às vezes o empreendedor foca muito no que ele pensa e na dor que ele enxerga, né? Quando a gente se estuda, a gente deveria citar a fonte, mas eu não vou lembrar de cabeça. Mas eu vi algum tempo atrás uma palestra que um rapaz citou um estudo que ele falava que mais de, 70% da funcionalidade de um site, de uma plataforma, ele não é utilizado. Então veja o quanto de dinheiro, né, as empresas investem nesse 70% que na verdade não precisaria existir, né? E aí eu acho bem bacana quando vocês trazem essas formas, né, de como eu vou ouvir meu consumidor. E poxa, vocês foram super criativas, né? E trouxeram o consumidor para a sala e fizeram uma dinâmica ali. Existem várias formas, né, de você chegar e conseguir obter essa informação que é tão importante. Eu queria focar bastante na trajetória de vocês, nos processos de decisão, de tomada de decisão que vocês tiveram para mudar, né? Porque vocês passaram por um processo de pivotar, né? De mudar um pouco o que vocês entregam e qual é o valor. E aí vocês já falaram da primeira mudança que vocês fizeram, né? Que é assim, estava focado mais em psicoterapia, a gente ouviu o consumidor, né? E entendeu que não, precisava ampliar um pouco o leque porque, né? Precisava de mais opções ali. Eu queria que vocês explicassem o que é hoje a Exista, então o que vocês fazem e compartilhassem um pouco do que mais vocês precisaram nesse processo de decisão para tomar uma decisão de mudança, porque eu imagino que vocês investiram, né, bastante, e quando você investe, você sempre fica pensando, poxa, mas vai ser jogado fora, não vai ser jogado fora, não quero mudar. Então como foram essas noites, provavelmente sem dormir, que vocês tiveram, né? Na fase do site, assim, a gente queria investir mais no site, mexer em funcionalidades, deixar mais fácil para o usuário que estava ali no site. Aí vinha, né? Tem que investir mais, enfim. E aí a gente foi buscando, assim, até que a gente começou nos eventos também, vendo que as pessoas precisavam mais desse contato, né? Desse aconchego, dessa coisa mais próxima.
Então foi uma fase que foi difícil pra gente tomar essa decisão também, porque ou a gente colocava mais dinheiro, ou a gente, né, o que a gente ia fazer? Então a gente teve que tomar, e como a Isa falou, a gente tinha uma paixão por aquilo, pela nossa ideia inicial. Então é muito difícil para quem empreende ter essa paixão e deixar ela de lado e entender, não, o consumidor quer outra coisa. É um sonho, né? É um sonho sonho. do empreendedor. Sim. E a gente se deparou num momento, assim, que a gente viu o site precisando de investimento. E nem só isso, assim, mesmo que a gente investisse no site, quando a gente olha para esse tipo de empreendimento, marketplace, plataforma de agendamento, a gente está falando de lidar com players muito grandes. Então, com pessoas que já estão investindo muito pesado em anúncio, em, né, mídia social. Então, assim, a gente realmente estava começando ali na pontinha do iceberg. Então, para ter uma virada de chave, não ia ser um negócio assim, da noite para o dia, né? Falando em investimento mesmo. Então, a gente se pegou nesse momento. Precisava investir mais no site, a gente ia precisar investir mais forte numa estrutura de divulgação mesmo, e a gente estava vendo que não necessariamente a boa parte, né, das nossas entradas iam vir dali, porque a gente começou a ver a questão do presencial, dos eventos e tudo mais. Então, foi num momento que a gente parou assim, tá, ou a gente continua a investir muito nesse MVP, que já foi complexo e caro, ou a gente repensa um novo produto, uma nova proposta, que seja mais simples de implementar, que nos custe menos para testar, para ser realmente, né, um MVP assim, que a gente consiga colocar colocar em prática com menos recursos. E aí que foi direcionando para onde a gente está hoje, né, para a proposta da Exista de hoje. Sim, hoje a Exista, o que a gente gosta de falar muito, assim, que pra gente a Exista é um caminho, para conectar, né, as pessoas com o seu bem-estar. Então, a forma que a gente encontrou, também levando mais para o presencial, é através do Passaporte do Bem-Estar, que é um livrinho, né, que a gente até trouxe aqui para mostrar para vocês. Muito bonito, por sinal, pessoal, muito bonito. É lindo! Olha só. Muito legal. O Passaporte, então, a gente tinha todos esses parceiros também que estavam dentro do site, que a gente não queria deixar eles de lado, porque a gente já tinha construído um relacionamento com eles. Então, a gente convidou eles para vir para o Passaporte. O que é o Passaporte? É esse livrinho que a gente traz, apresenta os nossos parceiros. São vários parceiros de Curitiba e tem coisas que são online também, parceiros que são de fora. Mas aí você consegue comprar online. E você é o caminho para você encontrar seu bem-estar. Então, como o bem-estar é muito amplo e para cada pessoa é muito diferente, aqui tem inúmeras opções para a pessoa ir colocando no seu dia a dia, testando coisas diferentes, para ela descobrir o que realmente faz bem para ela. E o que a gente quis provocar um pouco aqui para o nosso cliente final foi a proposta de experimentação mesmo. Porque o que a gente via no site, não tinha nada que fizesse ele falar assim, constelação familiar, eu vou marcar isso aqui. Então, através do clube de descontos, do cupom de descontos, a gente tentar influenciar, né, a pessoa a experimentar, conhecer coisas novas e, quem sabe, descobrir algo que ela nunca tentou na vida, mas que faz muito bem para ela e que passa a ser, às vezes, se torna um hobby ou pode ser uma nova, né, uma terapia de que ela realmente se encontra e vai fazer com uma frequência legal. Enfim, então era para trazer essa experimentação mesmo, assim, sabe? Incentivar as pessoas a quebrar essa barreira, assim. Porque você sabe que você não tá legal, por que você não vai lá e não marca alguma coisa? Você tá ali naquela inércia, não tem nada né? Então a ideia do Passaporte também foi essa, assim, incentivar as pessoas a buscarem mesmo. O Passaporte, ele facilita porque ele é físico, vai estar sempre à disposição, né? E cabe, inclusive, numa mochila, numa bolsa, pelo que dá para perceber aqui, porque é do mesmo tamanho e muito parecido com um passaporte, e que leva a vários destinos, né, como vocês falaram, né, seja num momento de vida que você está precisando mais de um determinado serviço, né, ou até mesmo para experimentar algo novo, que foi o que vocês falaram. Então, muito legal. Então, recapitulando, né, e fazendo um link para quem está nos assistindo, tudo girou em torno do cliente, né, da necessidade real que vocês tinham lá no início, do sonho de tentar resolver, né? Aquela situação na qual vocês se viram naquele momento, na situação na qual vocês viram os clientes de vocês se encontrando e eles participaram disso, né? Então, muito legal. Realmente foi um caminho inverso, porém fez muito sentido, né? Para quem? Para o cliente. Isso é o que importa.
E, assim, nessa mudança, né, eu vejo que até vocês tiveram uma certa... um certo benefício de não tratar os dados que vocês tratariam com a plataforma, né? Eu puxando aqui o lado jurídico, né, pessoal? Eu sempre vou olhar também os desafios jurídicos. Então, vocês acabaram fugindo dessa outra parte, que eu lembro, eu participei aqui de algumas conversas sobre o desenvolvimento da plataforma, né? E realmente, como vocês iam se relacionar com players grandes também, como falaram, o controle e a proteção, né, das informações ali também teria que ser grande, e daí representaria outro investimento. Aqui, vocês resolveram esse problema, né? Então, muito bacana, e eu gostaria de saber, assim, agora, né, pensando aqui, olhando para os próximos passos, né, o que vocês imaginam a exista logo mais, né? O que vem pela frente? Eu vejo a gente criando realmente essa comunidade, assim, sabe, de troca tanto entre os profissionais quanto com os clientes finais mesmo, assim, sabe, de pessoas que estão buscando, se conectando, fazendo o caminho delas para ter uma vida mais conectada com o bem-estar mesmo, com saúde mental, entender que a gente precisa sim disso, porque no fim, né, não somos máquinas, né, somos seres humanos, então como que a gente cuida de nós, assim, então eu vejo a Exista trazendo isso. Sim, acho que essa versão, né, é nosso MVP, mas quem sabe expandir isso, conseguir mais parceiros, talvez levar para outras cidades. Então, a gente ainda está estudando as possibilidades do que vem pela frente ainda. Você sabe que vocês, né, falando sobre o que vocês querem gerar para os clientes, eu gosto sempre de fazer um paralelo, assim, com relação ao momento que eu estou vivendo também, né? A gente sabe que, enfim, a vida profissional, às vezes empreender é tudo muito puxado, né? Então você tem que achar momentos de folga, assim, né? E normalmente para mim, quando eu penso assim, poxa, eu quero sair, né? Quero ter uma fuga, eu penso em desconectar do celular, desconectar da TV. E aí, poxa, olha como a sacada é legal, né? Eu vou me desconectar, mas eu vou procurar aqui no meu aplicativo algo que eu possa me desconectar. Não, você tem, né? Então tá tudo muito atrelado, assim. Nossa, a ideia é sensacional, né? Bom, a gente também já tá... Não sei se você tem mais algumas perguntas, mas a gente já tá chegando ao final aí, né? Perguntas são várias, né? Eu sou muito curioso, embora conheça o projeto e já seja fã. Uma questão que eu acho que seria legal, se vocês pudessem compartilhar, se vocês têm algum case, assim, ao longo dessa trajetória, pô, isso aqui é legal de falar, a gente realmente ajudou uma pessoa, né? A pessoa deu um depoimento bacana, né? Não sei se vocês têm algo, assim, para trazer para nós. Uma transformação, né, que vocês identificaram. No site, um dos pontos principais é que as pessoas podiam deixar feedbacks sobre o que aconteceu na vida delas, como que aquele profissional ajudou. Então, isso era muito... Quando a gente ia no site e via os feedbacks, aquilo já falava, sim, a nossa ideia realmente funciona, é o que a gente queria, causar essa transformação na vida das pessoas, e ela causa. Mas a gente tem, né, pessoas que começaram com a gente lá na época do site, que estão até hoje, que estão ali muito assíduas na terapia, e contam pra gente o quanto a vida transformou, o quanto os profissionais que a gente apresentou pra elas transformou a vida delas, como elas estão melhores ou deram um passo diferente na carreira, enfim, porque a gente tinha profissionais também que faziam essa reorientação de carreira, então é bem legal. Tem um que me marcou muito, que eu lembro que, assim, antes de ter o site pronto, a gente falou, vamos começar a postar no Insta, já explicar para as pessoas, né, contar, fazer um suspense, então a gente já começou a postar. E daí eu lembro que a gente fez um post sobre Theta Healing. E daí uma amigona minha falou, você já tem alguém para indicar? Porque a gente nem tinha site ainda. E a Nath assim, minha prima faz Theta Healing, ela vai entrar no site, já conecta as duas. E desde aquela época, né, isso foi em 2020, né, antes do site estar no ar, elas, né, se conectaram, fizeram reiki, Theta Healing, enfim. E hoje elas são amigas pessoais, elas já nem são, né, terapeuta e cliente, assim. Eu tava conversando com essa minha amiga, e ela falou assim, você nem sabe, a gente tá marcando de se ver porque a gente conversa, tem uma conexão e elas nunca se viram pessoalmente. Olha só. Porque a prima da Nath, né, que faz Theta Healing, mora no Rio Grande do Sul. E a minha amiga daqui. Então elas nunca nem se viram e elas estão combinando se encontrar. Porque elas falaram assim, virou uma amizade mesmo, elas ficaram amigas e, enfim.
E depois essa minha amiga já contou de outra pessoa que também fez Teta Healing com ela. E a vida foi, assim, sabe, encaixando e mudando. Enfim, eu acho isso muito conectado ao nosso propósito, assim, né? Sim, e é legal porque quando a pessoa passa por essa transformação, ela fala para as pessoas ao redor dela. E as pessoas ao redor vêm e querem buscar a mesma profissional. E já pedem, né, pediam o link do site, agora querem saber como que faz. Enfim, é muito legal isso. Elas se tornam embaixadoras, né, do projeto junto com vocês, porque realmente atingiu o propósito, né? É isso aí. Bom, Agora tá liberado. quem acompanhou aí o episódio, com certeza tem muitos insights, né? Muito aprendizado aqui que foi citado pela jornada tanto da Nath quanto da Isa, mas a gente sempre gosta no final de pedir para os nossos convidados deixarem aquela dica, né? Que talvez, às vezes até reforçar algo que já foi dito, né? Ou algo que vocês acham que realmente fez a diferença na jornada de vocês e que pode, né, fazer a diferença na jornada de outros empreendedores também. O que vocês têm aí para compartilhar a mais, né, do que já foi compartilhado? Eu acho que um dos pontos mais que a gente sempre vem conversando, assim, é para você testar a tua ideia de uma forma simples primeiro. Isso é primordial, porque a gente poderia ter testado ali pelo Instagram primeiro, antes de ter começado uma plataforma, feito um super investimento, visto como que é a recepção das pessoas só com as terapias ou com os outros serviços, e testando mesmo, sabe? De forma bem simples, porque às vezes a gente quer começar e a gente quer começar muito grande. E a gente já quer abrir CNPJ e a gente já quer fazer tudo, assim, e é um super investimento. Então, primeiro, e como a gente falou aqui, às vezes a gente está muito apaixonado pela ideia. E a gente não sabe se as outras pessoas realmente sentem essa dor que talvez você entendeu que elas tenham. Então, é muito importante testar a ideia primeiro de uma forma simples. Você ali por trás, fazendo as coisas, não precisa construir plataforma nenhuma, vai testando. E outro ponto que foi primordial para a gente também foi escutar e colocar nossos clientes no centro do negócio. Eu acho que só acrescentando o que você falou de fazer as coisas de forma simples, assim, muitas vezes a gente quer começar a empreender e pensa que você tem que ter uma ideia extraordinária. E que eu vejo, assim, hoje, depois da nossa trajetória, não é necessariamente sobre a ideia. Às vezes é uma ideia muito simples, mas é sobre a execução e sobre o pulo do gato ali, ver, é aqui que eu preciso, a história da fila, né, que a gente estava conversando antes. Então, assim, se você quer empreender, se você quer realmente começar o teu negócio, fazer alguma coisa, não fique apegado a você ter uma ideia muito inovadora, disruptiva, uma coisa muito diferente. Porque, às vezes, é fazer o básico bem feito, é a execução, é fazer o simples que vai entregar a solução do problema, sabe? Então, não se apegar tanto a ser algo grandioso. Começar o simples, bem feito e atender o seu consumidor. Eu acho que é um pouco do que a gente aprendeu aí nessa jornada. É isso aí. Bom, eu acho que o que vocês trazem aqui do simples, do ouvir, né? A gente pode ver, inclusive, grandes empresas, né, fazendo isso. Então, o iFood, ele tem um case que em um determinado momento ele colocou os diretores da empresa junto com o motoboy para entender o que ele estava passando. Poxa, exatamente o que, né, vocês fizeram. A questão do simples, muita gente utiliza muito a caneta Bic, né, como exemplo. Poxa, há tantos anos é a mesma coisa, é o mesmo design, né? Então é isso, né? Você focar numa dor, você focar numa transformação e às vezes você não precisa reinventar a roda, né? É você amar o que você está fazendo, você se apaixonar pelo desafio e seguir a persistência, né? Bom, chegamos ao final, né, Caio? Chegamos ao final, uma baita aula. Eu acho que foi bem interessante porque em vários episódios a gente fala muito sobre a importância da tecnologia, como a transformação digital vem impactando o ChatGPT, enfim, e trocentas outras ferramentas, né, que fazem parte hoje do nosso dia a dia, porém, ainda somos humanos, né? E um passaporte como esse, eu tenho certeza que quem pegar na mão vai querer 1, 2, 3, até mais, porque é legal, sabe? É isso que o Bruno comentou. Às vezes a gente busca momentos de relaxamento, né, de descontração no nosso dia, porém sempre remete à tecnologia em si. E vocês trazem algo legítimo, autêntico, que proporciona, né? E o foco do cliente, né, no simples, eu acho que é uma sacada fenomenal. Então, parabéns pelo projeto. Foi um prazer ter vocês aqui conosco.
E a gente vai deixar na descrição do nosso episódio o link das redes sociais da Exista, o contato aqui de quem quiser até pegar uma mentoria com as meninas, porque já deu para perceber, né? Ambas engenheiras, fizeram várias dinâmicas com o cliente, são, assim, autodidata em várias áreas aí, então a gente até recomenda, né? O aconselhamento delas em alguma situação. E, claro, também para que vocês conheçam a Exista, que foi criada com todo amor e carinho, com autenticidade, para vocês, né? Então é isso, ficamos por aqui. Curta o episódio, compartilhe com aquele colega empreendedor teu que precisa dessas dicas aqui de ouro, né? E ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até lá!